Há 6 meses, Donald Trump prometeu uma vitória militar rápida sobre o Irã. Mas a única coisa que Donald Trump entregou ao povo americano foram 40 trilhões de dólares em dívidas, hipotecas a 6,7% e diesel a $5. E como este artigo do Financial Times destaca, a agenda do presidente está sob pressão enquanto a guerra com o Irã eleva os preços e as finanças dos Estados Unidos pioram. Agora, não se preocupe, Donald Trump tem um plano e hoje, 24 de agosto. Ele anunciou sua decisão de lançar a operação econômica mais esmagadora já realizada contra qualquer país, prometendo aos americanos que isso será uma guerra econômica e um isolamento em uma escala sem precedentes. Mas será esse o capítulo final que finalmente colocará fim à guerra com o Irã ou Donald Trump vai mais uma vez recuar? Bem, e se eu dissesse que a guerra econômica de Donald Trump contra o Irã já fracassou antes mesmo de começar? E se, em vez de enfraquecer o Irã, as sanções econômicas de Donald Trump já começaram a sair pela culatra contra a única coisa com a qual tanto democratas quanto republicanos se importam? E isso, é claro, é a economia dos Estados Unidos. Economia. Mas vamos conferir com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, que tenho certeza que entende muito bem a economia global. Tenho confiança de que os títulos continuarão caindo. Tivemos um aumento nos preços do petróleo hoje que eu realmente não entendo. O que foi isso, Sr. Vicente? O senhor não entende por que os preços do petróleo continuam subindo? E quanto ao fato de que o Estreito de Hormuz está bloqueado há quase 6 meses? E quanto ao fato de a reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos estar no nível mais baixo desde 1983? Não é preciso ser um gênio para entender por que o preço do petróleo continua subindo, mas é aí que entra a névoa da guerra e como a propaganda funciona nos Estados Unidos. Donald Trump postou essa animação na sua conta do Truth Social na semana passada, alegando que o Estreito de Hormuz agora é território dos Estados Unidos. Trump então fez uma afirmação ousada de que 40 petroleiros transportando 16 milhões de barris de petróleo passaram pelo Estreito de Hormuz através do Canal Sul protegido na semana passada. Os apoiadores de Trump imediatamente elogiaram o presidente e usaram isso como prova de que o Irã está perdendo a guerra e que uma grande vitória americana está no horizonte. Mas aqui está o problema. Tudo isso era uma completa mentira. Dados independentes de embarcações da Clapper, uma empresa líder cuja função é rastrear todos os petroleiros internacionais, acusaram o governo Trump de, abre aspas, simplesmente inventar um número do nada. E a empresa divulgou este comunicado. A realidade é que o Irã tem a vantagem. O Irã tem o controle. Os únicos petroleiros que realmente estão passando pelo Estreito de Hormuz são aqueles que operam através das águas iranianas. Donald Trump acha que suas sanções econômicas contra o Irã vão fazer alguma diferença de verdade. Mas há um país que simplesmente não vai permitir que isso aconteça. A China surgiu como a verdadeira vencedora da guerra contra o Irã, já que países ao redor do mundo estão abandonando Trump e os Estados Unidos e se alinhando mais a Pequim. Não se esqueça, foi a decisão da China de parar de importar petróleo no mês passado que salvou a economia global de um colapso. Vou te levar de volta ao dia 20 de agosto, quando o secretário do Tesouro, Scott Bessent, publicou este tweet. Qualquer ligação restante com o Teherã vai acelerar a ruína econômica de uma nação, seja essa ligação propositalmente construída ou deliberadamente ignorada. Basicamente, o que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos estava dizendo é que os Estados Unidos agora vão mirar em qualquer país do mundo que faça negócios com o Irã e impor sanções adicionais a eles. A China é o maior parceiro comercial do Irã, respondendo por 1/3 do comércio exterior não petrolífero do Irã e servindo como principal destino das exportações de petróleo bruto iraniano. E os Estados Unidos sabem que a China é uma tábua de salvação para o Irã, mas os Estados Unidos agora está pressionando a China para apoiar sua operação econômica mais devastadora contra o Irã. Não vamos esquecer que estamos falando da China, o próprio país que os Estados Unidos, o governo passou anos tentando isolar economicamente, sancionar e conter. Meu amigo e colega youtuber, Daniel Dumbril, disse tudo. Depois de anos tentando isolar a China, agora eles querem a ajuda da China para isolar o aliado da China. A falta de autopercepção é quase impressionante. Mas será que os Estados Unidos realmente conseguem fazer a China parar de negociar com o Irã? Bem, mais uma vez, vamos conferir com Scott Bessent e ver como o plano está indo. Mas isso inclui a China? Porque esse é o principal parceiro econômico do Irã. Novamente, muitas conversas são melhores quando feitas em particular. Interessante. Muitas conversas são melhores quando feitas em particular. Que ótima maneira de desviar da pergunta e admitir que a China não quer saber de participar da guerra econômica dos Estados Unidos contra o Irã. Só ouça o pânico na voz de Bessent enquanto ele tenta salvar essa entrevista e manter as aparências diante do repórter. Estamos confiantes de que todos querem que o estreito seja reaberto e que os preços da energia voltem a cair. Então lembre-se de que 50% da energia chinesa vem do Golfo. Então seria muito vantajoso para eles embarcarem nessa. Agora, é claro, todo país quer que o Estreito de Hormuz seja reaberto, mas de quem é a culpa de o estreito ter sido fechado em primeiro lugar? A mensagem vinda de Bessent é: Ei, China, 50% da sua energia vem da região do Golfo, então é do seu interesse que o Estreito de Hormuz seja aberto.
Mas Bassant está cometendo um erro de principiante ao confundir importação de petróleo bruto com o total de energia nacional. Vamos olhar para os números reais, porque a China não depende do petróleo do Oriente Médio. Mais da metade do país é movida a carvão nacional. E além disso, Pequim construiu o maior arsenal de energia solar, eólica e hidrelétrica do planeta. Embora seja verdade que a China importa muito petróleo da região do Golfo, o Oriente Médio fornece apenas 5,6% da energia total da China. Então, a ideia de que 50% da energia da China vem do Golfo está completamente errada e explica por que a China não tem nenhuma urgência ou, para ser bem franco, qualquer interesse em ajudar os Estados Unidos em sua guerra fracassada no Iraque. Mas, para mostrar o quão desesperado o governo dos Estados Unidos está ficando dessa guerra, basta ver como Donald Trump atacou a Coreia do Sul por se recusar a entrar na guerra contra o Irã. Trump está literalmente rodando o mundo tentando persuadir os aliados dos Estados Unidos a entrarem na sua guerra. Mas depois que todos os líderes europeus rejeitaram o convite, Trump teve que mudar o foco para a Ásia e pediu diretamente ao presidente da Coreia do Sul para se juntar aos Estados Unidos. Aqui está a transcrição exata do próprio presidente Trump. Eu liguei para o presidente da Coreia do Sul e disse: "Você gostaria de nos dar uma ajudinha? Não precisamos de ajuda com o Irã, mas se quiser, nos dê uma mão com o Irã." Ele disse: "Não, obrigado." E eu disse: "Espere um minuto, nós temos 39 mil soldados lá protegendo vocês do Kim Jong-un, seu vizinho, e você não vai nos ajudar em uma operação militar muito simples no Irã?" Isso é estranho. Mais uma vez, é impressionante como o presidente dos Estados Unidos é tão desinformado sobre assuntos mundiais. E aqui vai uma pergunta melhor. Se isso fosse realmente uma operação militar fácil, como Trump chama, então por que os Estados Unidos não conseguiram reabrir o Estreito de Hormuz após 6 meses de conflito? Depois que a Coreia do Sul rejeitou o convite de Trump para participar de um ato de guerra, Trump ameaçou o presidente sul-coreano e disse que cancelaria os exercícios militares conjuntos que a Coreia do Sul e os Estados Unidos realizam anualmente desde 1954. E é assim que Trump trata os aliados mais próximos dos Estados Unidos em 2026. Faz ameaças. E se você não concordar, ele insiste e faz ameaças ainda mais absurdas que acabam destruindo todo o relacionamento. É por isso que a China está vencendo em 2026, e porque mais países ao redor do mundo agora têm uma visão mais favorável da China do que dos Estados Unidos. Mas para realmente reforçar esse ponto e mostrar por que a guerra econômica de Donald Trump contra o Irã vai acabar fracassando, basta olharmos para outro caso fascinante, que é o país chamado Canadá. Os Estados Unidos e o Canadá compartilham a maior fronteira internacional do mundo e têm sido grandes amigos, parceiros comerciais e aliados por mais de um século. Os Estados Unidos e o Canadá são mais do que vizinhos, eles são família. Mas até mesmo Donald Trump conseguiu arruinar completamente esse relacionamento. É só ouvir Mark Carney, do Canadá, se pronunciar à imprensa e reconhecer que o Canadá rejeitou o acordo comercial de Trump e agora vai impor tarifas recíprocas contra os americanos. Eu avisei que os Estados Unidos estão tentando nos quebrar para poderem nos dominar. E eu prometi que isso nunca, jamais vai acontecer. E enquanto acreditávamos no início desta semana que estávamos caminhando para um acordo mutuamente benéfico, nos últimos dias, os Estados Unidos propuseram novos termos que eram antieconômicos, injustos e prejudicavam os benefícios líquidos para o Canadá, e colocavam em dúvida a confiabilidade de qualquer acordo. Tomamos essa decisão confiantes de que é do melhor interesse do Canadá e que ao rejeitar um mau acordo, ao defender o Canadá, ao focar no que podemos controlar, construiremos um Canadá forte para todos. Na verdade, há um versículo na Bíblia que me lembra muito a guerra econômica de Donald Trump. É Provérbios 26:11, que diz: "Assim como o cão volta ao seu vômito, o tolo repete sua tolice." E essa é provavelmente a representação mais precisa do governo Trump. Para mais contexto, basta ouvir o premier da Colômbia Britânica, que afirma de forma muito direta como será o futuro dos Estados Unidos. Uma forma de encorajar um valentão é se render. E eu não acho que devemos encorajar o Sr. Trump, que claramente é um valentão. Essa é a abordagem dos Estados Unidos. A administração tem sido previsível no sentido de que estão continuamente tentando encontrar maneiras criativas de atacar a economia do Canadá. Não há dúvida sobre isso. A força do Canadá é que temos sido muito claros. O primeiro-ministro tem sido muito claro. Ele teve meu total apoio nisso. Nenhum acordo é melhor do que um mau acordo com os americanos. Nós não devemos, por um sentimento de desespero ou ansiedade, ou pelo que pode vir a seguir, nos curvar à tentativa deste presidente de pressionar os canadenses. Eu sinto pena dos americanos. Se você não consegue ser amigo do Canadá, então quase certamente você não tem amigo em nenhum lugar do mundo. E esse é uma posição muito solitária. Depois de ouvir os discursos desses dois políticos canadenses, algo fica muito claro. Você percebe as semelhanças entre a posição do Irã e do Canadá? Ambos os países estão enfrentando uma guerra econômica dos Estados Unidos. Ambos os países acusaram os Estados Unidos.
de negociações desonestas. E ambos os países se levantaram e se tornaram mais fortes, percebendo que nenhum acordo é melhor do que um mau acordo com os americanos. Não se engane, os canadenses vão sofrer economicamente por enfrentarem Donald Trump e suas táticas de intimidação. O caminho de menor resistência para o Canadá seria ficar quieto, aceitar o acordo que Trump oferece e não revidar. Mas isso faria do Canadá um vassalo dos Estados Unidos e iria contra tudo o que significa ser canadense. E o Irã se encontra exatamente na mesma posição. A economia iraniana está sofrendo, a moeda foi devastada. Mas quaisquer sanções econômicas que os Estados Unidos imponham ao Irã, isso não fará diferença. O Irã vem sendo sancionado pelo governo dos Estados Unidos há 47 anos, e isso não impediu a busca iraniana pela liberdade. Então, o que faz alguém acreditar que desta vez será diferente? Os iranianos estão lutando por sua sobrevivência, e nada é mais importante para eles do que manter sua soberania. Antes de 27 de fevereiro, os iranianos nunca planejavam controlar o Estreito de Hormuz, mas depois de 28 de fevereiro, nunca mais haverá um dia em que os iranianos abrirão mão do controle do estreito. A decisão de Donald Trump de atacar o Irã será lembrada como o maior erro geopolítico já cometido na história dos Estados Unidos e, a menos que Trump recue agora e retire completamente as forças dos Estados Unidos do Oriente Médio, essa guerra fracassada será o principal tema das eleições de meio de mandato deste ano e, no fim das contas, custará a Donald Trump toda a sua carreira política. A maioria dos países ao redor do mundo está apoiando o Irã, e não os Estados Unidos nesse conflito. A maior parte do mundo percebeu que a China é a superpotência mais equilibrada, racional e consistente. E é por isso que todo o sul global está se levantando e se aproximando da China. Assim como disse o premier da Colômbia Britânica, se os Estados Unidos não conseguem ser amigos do Canadá, então eles não têm amigos em nenhum lugar do mundo.